Ainda bem que o Brasil todo está acompanhando os trabalhos dessa CPI e a parcialidade dos membros dessa CPI. O trato diferenciado de um para o outro, pela ordem, senhor presidente. A depender... Pela ordem. Já vai começar a interromper? Sem sombra de dúvida. O senhor vista a camisa que o senhor quiser, mas não chame de parcial quem não é. Eu não vou aceitar isso. É só se olhar no espelho, senador. Eu olho e Vossa vejo gente Excelência, trabalhando. respeite a minha fala. Na fala de Vossa Excelência entra, fale o que quiser. Mas eu estou apenas fazendo aquilo que os brasileiros já estão vendo, desde o início. O trato desrespeitoso, desonesto. Nós aprovamos recentemente uma lei chamada Lei de Abuso de Autoridade. Para os outros, porque para o Senado Federal ela não serve. Eu espero que um dia procuradores, juízes, não pratiquem o mesmo que está sendo praticado aqui e que alguém reclame disso como ato arbitrário de abuso de autoridade. Cumprimento a doutora Luana Araújo, que comparece a esta comissão para trazer sua contribuição a partir dos seus conhecimentos. E eu inicio uma fala lhe questionando. A imprensa publicou que a senhora não aceitou determinações impostas pelo Palácio do Planalto e abriu mão de aceitar o cargo. Embora considere que isso já tenha ficado claro pelo já exposto, gostaria de perguntá-la para uma clareza ainda maior. Houve alguma determinação imposta pelo Planalto e que a senhora não aceitou? Que determinação ou determinações foram estas? Boa tarde, senador. Eu não tive qualquer contato com quem quer que fosse do Planalto. Meu contato foi intrinsecamente relacionado ao Ministério da Saúde e também a poucas pessoas dentro do Ministério da Saúde, e eu não recebi nenhum tipo de interferência, não sofri nenhum tipo de interferência no período em que eu estive lá. Bom, estamos diante de mais uma narrativa falsa. O infectologista atua na prevenção primária, educação em saúde, vacinação e assim por diante. E na prevenção secundária, tratamento de doenças infecciosas e prevenção de incapacidade causadas por estas. Defendi aqui, dias atrás, a necessidade de não se ver saúde somente como hospital e remédio. E Vossa Senhoria fez uma exposição nesse sentido, logo no começo, referindo-se a hospitais e médicos. Quais as condicionantes e determinantes sociais e econômicas Vossa Senhoria considera essenciais para a saúde, considerando especialmente o enfrentamento de uma pandemia? Senador, eu me referi, não é infectologia, né? Eu me referi à saúde pública como uma área em que as pessoas normalmente têm uma visão muito pequena, relacionada normalmente à atenção terciária, hospitais, médicos, tecnologias e afins, quando, na verdade, ela é muito maior do que isso. Ela aborda todos os determinantes sociais de doença, quer dizer, as condições próprias do paciente, aonde ele vive, qual é o nível socioeconômico que ele tem acesso, qual é a educação que ele teve. Então, se ele tem condições de infraestrutura, de ter acesso a uma estrutura de saúde, se necessária. Quer dizer, existe uma gama de circunstâncias que envolvem a saúde pública que são muito maiores do que hospitais e médicos exclusivamente. Isso posto, quando a gente fala na luta numa pandemia, numa doença que a gente sabe que não existe tratamento farmacológico efetivo para ela, a gente precisa entender como é que a gente age nesses outros determinantes. E, com isso, a parte de educação, comunicação, esclarecimento é absolutamente fundamental. E é por isso que a gente usa essa outra, ou deveria usar essa outra parte da saúde pública como um todo. Perfeitamente. De acordo com a Sociedade Brasileira de Infectologia, a matriz de competências da infectologia inclui a busca de diagnósticos visando a adoção de condutas clínicas, preventivas e terapêuticas, bem como o treinamento para controle de infecções em serviços de saúde e redução de risco de disseminação de agentes infecciosos na população. Quanto a essas competências, o programa prevê o seguinte: dominar o reconhecimento clínico e laboratorial e epidemiológico para a intervenção oportuna de forma precoce.
Diz ainda que a infectologia domina princípios da terapêutica e profilaxia antibacteriana, antiviral, antifúngica e antiparasitária. O que representa e qual a importância dessa intervenção precoce e dessa profilaxia, especialmente no caso de uma pandemia? E quais seriam as diferenças entre essa profilaxia e intervenção precoce? Senador, essas competências, elas são para a gente, né, que está desse lado, muito claras. Para as pessoas é preciso que fique mais clara mesmo, e eu agradeço ao senhor por ter perguntado. Por favor. Quando a gente fala de profilaxia, a gente está dizendo em impedir que a pessoa adoeça ou diminuir a chance, o risco da pessoa adoecer. Hoje, se a gente restringir isso à pandemia da Covid-19, a gente está falando na intervenção vacinal, majoritariamente, e associada a ela as outras estratégias não farmacológicas de comportamento. Quer dizer, a pessoa tem a vacinação como base, mas ela precisa ainda manter o uso de máscara, a higiene de mãos e o distanciamento social. Com relação à intervenção precoce, ela não significa adoção de terapêutica. Não necessariamente. Ela significa uma intervenção para que a gente tente diminuir o risco de agravamento ou diminuir ou cessar a cadeia de transmissão. E é por isso que eu mencionei há pouco tempo que, dentre essas estratégias, o diagnóstico precoce desse paciente é absolutamente fundamental. E é por isso que esse plano de testagem em massa, que eu espero que seja, e tem tudo para ser levado a cabo pelo ministro Queiroga, seja bastante assertivo e que tenha bons resultados. Essa afirmação, levando-se em consideração o cenário de 2020, não seria respondida pela vacina, porque nós ainda não tínhamos. No começo da pandemia, ela não seria respondida pela vacina, mas as medidas não farmacológicas eram claras desde o começo. Pandemia é uma questão dinâmica, o senhor tem razão. O que foi defendido lá no começo podia até ter alguma lógica, e aqui eu estou me referindo diretamente à questão da adoção desses fármacos que foram citados, principalmente no que a gente chama de uso compassivo. Quer dizer, meu paciente estava morrendo e eu precisava fazer alguma coisa, existia alguma plausibilidade teórica para se fazer alguma coisa? Existia, embora bastante frágil. Já era frágil lá no começo. E deixa eu rapidamente explicar isso ao senhor. Por favor. Por que ela era tão frágil? A gente sabe que muitas drogas têm efeito antiviral in vitro. Isso. Muitas drogas. Quando a gente vai transferir... Aliás, esse é o estudo do doutor Raul. Quando a gente vai transferir essa potência antiviral in vitro para a complexidade dos organismos multicelulares organizados, a gente tem menos de 10% de sucesso nessa transferência. Sim. Então, a frustração desse desenvolvimento é sempre muito grande. A gente tem uma esperança muito grande aqui e que nem sempre, ou quase nunca, se reflete no funcionamento real, no organismo humano, por exemplo. Tá bem? Quando a gente fala isso, por que isso é importante, por exemplo, na questão da cloroquina? A hidroxicloroquina, ela tem vários mecanismos de ação. Um deles, e é o que funciona muito bem na malária, que até foi citado agora há pouco, é que ela altera o pH, quer dizer, o nível de acidez, dentro do parasita. Ela tem uma ação direta no parasita da malária, ela mata aquele bicho. De uma forma bastante, um português castiço, ela vai lá e mata aquele bicho. Por isso que ela tem uma ação aguda importante. Ela tem uma outra ação que é de modulação do sistema imunológico, que precisa de tempo para agir, e é por isso que a gente usa a longo prazo nas doenças reumatológicas. Nenhuma dessas circunstâncias foi provada ser eficaz na questão da Covid propriamente dita. Agora, se a gente for olhar para os antivirais in vitro, existe muita coisa. Existem medicações antivirais para HIV que funcionaram in vitro, por exemplo, para a Covid, e não funcionaram no organismo humano. Se eu pegar essa placa, essa cultura viral, e botar no micro-ondas, senador, os vírus vão morrer. Mas não é por isso que eu vou pedir para o paciente entrar no forno 2 vezes por dia. O senhor entende? Essa diferença precisa ficar clara para as pessoas que estão em casa. Não é que a gente não queira que as pessoas tenham acesso àquilo que funcionaria para elas, muito pelo contrário, a nossa vida seria muito mais fácil, mais feliz. Eu perdi amigos, senador. Eu perdi um colega de plantão da Fiocruz, que era um gênio.
Ele morreu salvando a vida das pessoas. Se houvesse alguma oportunidade que a gente pudesse depositar as nossas confianças e a vida das pessoas nela, a gente teria usado. Infelizmente, com todo o pesar do mundo, não tem. Ok. Existem, segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia, existem 3.700 infectologistas no Brasil. Somos poucos. Esse número já era considerado baixo antes mesmo da pandemia, mesmo nosso país sendo um país sujeito a muitas moléstias infecciosas e parasitárias. Considerando o contingente populacional do Brasil e suas múltiplas diversidades, não somente ambientais, mas também étnicas, que tipo de influência isso pode ter no enfrentamento de uma pandemia? Eu vou lhe dizer que não só no enfrentamento à pandemia. Eu faço essa pergunta apenas para contextualizar, com a nossa realidade que estados e municípios tiveram autonomia para adotar as medidas que quisessem, inclusive preventivas, sem que a maioria deles tivesse ou tenham em seus quadros um único infectologista sequer. Lembrando, temos 3.700 infectologistas e somente municípios são mais de 5.500. O senhor tem razão, somos muito poucos, deveríamos ser muito mais. Que grau de impacto essa falta de conhecimento científico enorme pode ter causado em prefeitos, governadores, gestores, pela responsabilidade de adotar medidas sem que para isso tenham o necessário assessoramento técnico-científico? É enorme. Mas é preciso entender que o domínio de informação científica não deve ser exclusiva do infectologista, porque esse não é um conhecimento hermético. Veja, esse não é um conhecimento que exige, em detalhes, que a pessoa seja um infectologista. É claro que a gente, como referência técnica, acaba lidando com as coisas que são mais complexas, porque existe uma hierarquia de atendimento. Mas a falta de infectologistas no país é uma coisa extremamente séria. E eu vou lhe dar um outro exemplo que não é exatamente ligado à pandemia, mas tem uma influência importante. Quando a gente aborda a atenção primária, por exemplo, e eu vejo muito pouca gente discutir isso, a gente fala muito de resistência a antimicrobianos, né? O uso exacerbado, incorreto de antibióticos por aí. A gente fala muito da emergência de bactérias resistentes, quer dizer, aquelas que já não podem mais ser tratadas por antibióticos de uso comum, nos hospitais. Mas os hospitais normalmente têm uma assessoria importante de infectologia, então é possível lidar com isso da melhor forma possível, dentro do contexto. Mas a gente fala muito pouco disso na atenção primária. E aí, se o senhor for à atenção primária pelo país, o senhor vai ver coisas inacreditáveis relacionadas à prescrição de antimicrobianos. Por que isso acontece? Porque existe uma dificuldade, uma lacuna importante de ensino para as pessoas que estão assumindo essas funções. Então, a gente precisa enxergar a infectologia não como uma questão terciária, de alta complexidade e somente. Ela é isso também. Mas ela precisa estar inserida em todo o contexto da atenção da saúde pública. Porque se a gente faz isso, se a gente começa a fomentar uma educação melhor em infectologia na atenção primária, a gente evita esse tipo de dificuldade que o senhor está mencionando para todo o sistema. A gente alivia o peso sobre os hospitais. Então, na pandemia, é isso que precisava ser feito, que precisa ser feito. É preciso mudar esse eixo de resposta para que o sistema como um todo tenha alívio e a gente possa lidar com tudo que está acontecendo. Todos sabemos que a infectologia lida não apenas com a prevenção, mas também com o tratamento. Considerando vossa clara experiência e profundo conhecimento em termos de infectologia, diante da realidade da pandemia, há mais de um ano, com milhões de infectados e muitos indo a estado grave e até a morte, que tipo de tratamento a senhora já identificou como ideal para esse paciente, em termos de medicamentos? Veja, senador, não sou eu que identifico como ideal. São as evidências científicas acumuladas pelo mundo inteiro que, pela primeira vez na nossa experiência, está trabalhando contra o mesmo inimigo ao mesmo tempo.
tá certo? Então, o que a gente tem de evidências científicas que são claras nesse sentido? A gente sabe que o uso de corticoide num momento específico para o paciente, veja bem, que é nesse momento quando ele precisa de hospitalização e uso de oxigênio suplementar, nesse momento o corticoide ele é importante. Ele muda a história da doença, ele diminui o risco de mortalidade. O suporte que a gente consegue dar ao paciente grave, ele também mudou a história de mortalidade. Lá no começo da pandemia, a gente via as pessoas que iam para o CTI e morriam com a maior facilidade. Uma das razões pelas quais a gente conseguiu diminuir a mortalidade da pandemia é porque a gente aprendeu a lidar dentro do ambiente de medicina intensiva melhor com o suporte que a gente fornece a esses pacientes. Do ponto de vista do que nós estamos enfrentando. Isso. Que é um problema viral. Isso. O corticoide seria... O corticoide ele tem um momento dele específico. Qual é o impacto dele na carga viral? O problema dele não é a carga viral. Deixa eu explicar para o senhor, que acho que é importante para todo mundo entender. O corticoide ele tem uma ação que é anti-inflamatória. E uma das razões mais importantes do paciente com COVID desenvolver quadro grave é que ele faz um quadro inflamatório gravíssimo. Esse quadro inflamatório dispara no organismo dele diversos mecanismos. Um desses, por exemplo, é o mecanismo de geração de trombos, rolhas dentro dos vasos sanguíneos. E isso causa diversos problemas, desde gangrenas até tromboses centrais e um monte de coisa. Então, na hora que a gente sabe que o corticoide faz menos mal e faz um pouco mais de bem, quer dizer, o risco-benefício do uso dele é importante, e isso acontece comprovadamente na fase em que ele precisa de hospitalização e uso de oxigênio suplementar, a gente consegue reduzir a inflamação desse paciente e, portanto, diminuir o risco de mortalidade dele. Okay. Se utilizada precocemente, rapidamente, ela tem um efeito muito ruim, porque todo o uso de corticoide pode levar a uma queda da resposta imunológica. Então, na hora que a gente dá o corticoide de cara para um paciente, a gente impede que o organismo dele também utilize de todas as ferramentas que ele precisa para se defender. Então, qual seria o tratamento precoce? Entenda tratamento... Não existe, Calma. senhor. Desculpa. Entenda tratamento precoce, na minha avaliação, porque nesse momento está havendo muita confusão entre tratamento profilático, o que alguém defende, e tratamento na fase inicial da doença. Eu entendo tratamento precoce como tratamento na fase inicial da doença. Você está falando do corticoide, que só poderia ser uma intervenção já numa fase um pouco mais adiantada. Isso. Agora, a depender do quadro, esse paciente nessa fase adiantada já vai estar com falta de ar. Qual o protocolo indicado para esse paciente já na fase inicial para não ter uma complicação? Nós não temos nenhuma ferramenta farmacológica que possa ser utilizada de forma inicial, como o senhor coloca, que impeça a progressão da doença. O que a gente faz com os pacientes? A gente identifica com precocidade, a gente trata ou melhora o tratamento das eventuais doenças que ele tenha em concomitância, que a gente chama de comorbidade, porque a gente sabe que as comorbidades fragilizam o organismo do paciente. Então, quanto mais inteiro este paciente estiver, melhor o sistema imunológico dele vai responder. O mundo inteiro pesquisa, nesse momento, inúmeros fármacos para lidar com essa questão que o senhor está colocando. Veja bem, o primeiro passo que a gente faz sempre é testar o que já existe. Essa foi uma das razões pelas quais, por exemplo, a hidroxicloroquina foi testada. Porque ela já está aí, ela é barata, né? Ela tem um uso bastante largo. Então, vamos testar para ver se funciona. Ah, não funcionou? Vamos passar para outra. Ah, não funcionou? Passa para outra. E é nesse ponto que a gente está, testando múltiplas coisas para entender o que que funciona. Mas, nesse momento, eu não tenho uma intervenção farmacológica que funcione para fazer isso. Agradeço, Vossa Excelência. Senhor presidente, vou concluir. Apenas, eu acho que a contribuição de Vossa Senhoria é importante para essa comissão e penso que nas próximas falas, de repente, avançar um pouquinho mais nesse protocolo, porque o que nós temos visto hoje aqui não é oposição ou governo. Aqui é ser humano que está olhando para quem está sofrendo lá na ponta. A gente está vendo muitas pessoas entrar num quadro de Covid, agravando, e quando vai tentar a intervenção, já não há mais o que fazer. Daqui a pouco está entubado e a taxa de óbito para quem vai para esse processo é muito alta, lamentavelmente. Eu concluo, não quero adentrar aqui ao mérito de sua nomeação, porque acredito ser inquestionável sua qualificação técnica, pelo que li e pelo que estou ouvindo aqui. Aliás,
Quero lhe cumprimentar por isso. Quero, todavia, deixar claro para todos os que acompanham a comissão que, apesar da estranheza que se mostra aqui, todos os que aqui têm assento, ou pelo menos a maioria, sabe muito bem que em nenhum poder executivo existem nomeações automáticas oriundas de solicitações de secretarias ou ministérios. Nos municípios, as nomeações são submetidas ao gabinete do prefeito. Nos estados e no governo federal, a Casa Civil, e isso em qualquer parte do mundo. Não é razoável, portanto, que os que tanto criticam a criminalização da política, especialmente quando atacam operações de investigação, queiram criminalizar o rito administrativo comum, corrente em qualquer esfera de poder, e não do executivo, é bom que se diga. Todos os órgãos que fazem nomeações para cargos em comissão, que são demissíveis ad nutum, há essa liberdade plena, tanto para nomear quanto para exonerar. Digo isso, repito, não julgando o mérito da sua nomeação ou não nomeação, pois as razões a senhora não conhece e nós também não as conhecemos. O que falo aqui é em razão da histeria que tem se praticado no âmbito do parlamento, quando esse ou aquele não é nomeado ou é nomeado. E muitas vezes por pessoas que já fizeram exatamente a mesma coisa quando estiveram à frente do Poder Executivo. Agradeço, Vossa Senhoria, pela contribuição que dá e lhe homenageio pela qualificação técnica.